Olá, boa noite. Venham chegando para o nosso Qualitate de hoje. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a esquentar aqui os motores para a gente falar de um assunto, né? Dentro do nosso assunto principal, que é a parte de resultados de proficiência, né? E aí, quando a gente tem um resultado insatisfatório, o que a gente faz, né? Ó o boi na área. Deixa eu colocar aqui o nosso tema, resultado insatisfatório no proficiência. Que fazer? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vamos começando. Olá, muito bem-vindo! Então, na nossa live de hoje, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre resultado insatisfatório em proficiência. Tudo bem com o áudio aí? Só que, antes da gente falar de resultado insatisfatório, vamos falar de coisa boa, que inclusive eu recebi hoje um retorno de um laboratório que a gente acompanha há muito tempo já. E, para nossa alegria, tivemos aí um resultado satisfatório, com louvor, ensaio de cianeto total e cianeto livre, né? Na laboratório ambiental, participação nos proficiências, né? E no retorno, um retorno positivo, resultado satisfatório. Então, vamos começar por esse, né? Vamos começar por notícia boa, quando a gente recebe um resultado satisfatório, além da gente ficar feliz, né? De ficarmos satisfeitos com o nosso desempenho aí na rodada, no proficiência, a gente precisa avaliar como foi a nossa participação, né? Não somente em resultado insatisfatório, porque o insatisfatório a gente analisa e a gente age, propõe ações, né? Oi, Ju, bem-vinda! E quando a gente tem um resultado satisfatório, a gente faz uma análise crítica. Até tem uma cliente, amiga, muito querida, que deu carinhosamente um apelido para as nossas análises críticas, né? Que quando a gente fala de qualidade em um laboratório, quando a gente fala de 17.025, a gente fala muito sobre esse tema, que é a análise crítica. Vamos fazer uma análise crítica do ensaio de proficiência, vamos fazer uma análise crítica dos certificados de calibração. Então, a gente usa análise crítica para tudo. E ela traduziu carinhosamente o termo análise crítica como: Tati, então eu tenho que dar aqui o meu testemunho? É isso que eu tenho que fazer nesse momento? E eu adorei esse tema, adorei esse apelido que ela deu. Então, vamos fazer um testemunho sobre como foi a nossa participação naquela rodada, naquele proficiência, mesmo que o nosso resultado tenha sido satisfatório, que foi o caso de hoje, né? E como que a gente avalia algo que ficou bom, né? Que a gente foi aprovado, que foi satisfatório? Primeira coisa, e aí já pegando, né, esse exemplo, que foi o caso de hoje, do cianeto total e do cianeto livre, com um resultado satisfatório, a maior parte dos proficiências, ele volta para a gente com um tratamento estatístico, uma avaliação, né, chamada Z-Score. Então, a gente recebe, além do
status de desempenho, né? Que é satisfatório, questionável ou insatisfatório, a gente recebe um numérico. E esse numérico é possível da gente avaliar, né? Mais profundamente. E esse numérico é o valor do Z-score. E para quem não sabe, quanto mais próximo de 0 é o seu Z-score, melhor é a sua participação. Mais próximo do resultado esperado, você ficou, né? Do valor conhecido. Então, nesses casos, a gente teve um Z-score de 0,04, né? Arredondando. E para o outro, a gente teve 1,65. Tati, mas, né? Os dois ficaram satisfatórios, né? Como é que eu vou avaliar qual que ficou melhor, qual que ficou pior, né? Se tudo ficou bom. Uma dica, e aí fica aqui um convite para os laboratórios que já trabalham com a 17025, que já tem uma maturidade aí dentro do sistema de gestão de qualidade, traz a avaliação do Z-Score para carta de controle. Você viu, Ju, que coisa maravilhosa? O cianeto é muito chatinho, mas o Boeing tem uma solução boa, né? Ele estava até falando dos sistemas e vem mais informação sobre isso, que a gente consegue automatizar esse ensaio, que é bem chatinho, bem difícil de fazer na rotina, né? No método tradicional, mas que tem solução para ele ser mais rápido, mais produtivo, menos trabalhoso e também incrivelmente resultado, comparado com o tradicional e proficiente. Sensacional. Então não perca, mês que vem, Boeing vai estar na área só para falar dessa parte das automatizações dos ensaios físico-químicos. E só vem coisa boa por aí. Mas foi uma alegria mesmo, uma notícia muito boa, esse Z-score baixinho para um método tradicional, né? E aí, quando a gente recebe o Z-score, então, a gente pode trabalhar com as cartas de controle, meu povo. Dá! Então, a gente consegue monitorar o desempenho das nossas participações em ensaios de proficiência através das cartas de controle, plotando o nosso valor de Z-score e fazendo o tão sonhado monitoramento de desempenho. E monitoramento é acompanhar ao longo do tempo, que a gente começa a ter um histórico de como que tá as nossas participações naquele setor, naquele ensaio, naquele parâmetro, naquele provedor, né? Olá, sejam muito bem-vindas! Então, a primeira dica que fica é: recebeu um ensaio proficiente, satisfatório, veja se o seu ensaio de proficiência, se a sua rodada trouxe para você a informação do Z-score. Aí, na sua análise crítica, avalia o quanto o seu Z-score ficou próximo de 0. E quais são os limites? Até para a gente montar a nossa carta de controle, né, para isso. A nossa linha central, o nosso valor esperado de um Z-score é 0. Ou seja, acertar na veia o resultado esperado, né? Então, 0, nossa linha central. Se o nosso Z-score ficar entre 2 e menos 2, ele vai ficar numa zona de satisfatório. Então, de 0 até 2 ou menos 2, a gente tem uma região da carta de controle que traz para a gente a informação de que o nosso resultado do proficiência ficou satisfatório. Entre 2 e 3, ou entre menos 2 e menos 3, a gente tem a zona do questionável. Então, quando o nosso resultado entra nesta região, a gente recebe os relatórios falando que nós estamos com um resultado questionável, tá? E aí, acima de 3 ou abaixo de menos 3, nós estamos na região do insatisfatório,
tá? Então, na análise crítica do seu resultado satisfatório, você pode já avaliar como é que foi o seu desempenho frente ao Z-score obtido, tá? E como uma oportunidade de melhoria aí para os laboratórios, leva isso para a carta de controle, né? E lá a gente vai conseguir acompanhar isso ao longo do tempo e vocês vão ver que fica muito mais fácil a gente fazer a gestão, né, desse proficiência no laboratório, né? E tirando aí algumas informações. Fofíssima! Acabei de mencionar a sua pessoa aqui. Acabei de dizer que aprendi contigo um termo muito carinhoso para as nossas análises críticas da qualidade. Vamos fazer um testemunho. Nunca mais me esqueço, amei e uso para todo sempre. E foi você mesmo que me trouxe isso. Então, vamos fazer os testemunhos aqui sobre a nossa participação, né, no ensaio de proficiência. E vamos começar pela parte boa. Então, recebeu o resultado satisfatório, faz o seu testemunho, sua análise crítica, lembrando que tudo no sistema de gestão de qualidade precisa ser registrado. Senão, como é que você vai falar que você fez, né? Eu preciso evidenciar, eu preciso mostrar que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu faço, tá? Não esqueça disso. Bom, então fica aí a primeira dica para os resultados satisfatórios de proficiência, que foi o caso que a gente teve hoje aqui, né? Porém, em alguns momentos, a gente pode se deparar com alguns resultados insatisfatórios. E a zona do questionável? Gente, o questionável entra no mesmo bolo do insatisfatório. Não ficamos proficientes, né? Tem uma dúvida sobre o seu desempenho, né? Que é o questionável. E tem uma evidência insatisfatória de que seu resultado ficou fora do esperado, né? Então, ambos a gente vai tratar. Então, além da gente fazer uma análise crítica, a gente trata, propõe ações. Por quê? Porque eu estou com um problema. Eu estou com um resultado insatisfatório ali no meu proficiência. E aí, o que eu faço, né, com essa situação? Chorar não adianta, né? Temos que agir mesmo. E entender, antes de qualquer coisa, tá? Nós vamos fazer um processo investigativo para entender o que foi que aconteceu, né? E lembrando que para a gente abrir esse processo investigativo, né? Essa tratativa, a gente tá falando sim de um trabalho não conforme. Agora peguei na ferida, né? Então, os nossos TNCs, a sigla, né, muito usada no sistema de gestão de qualidade, que é o trabalho não conforme, quando a gente recebe uma proficiência que tem um resultado insatisfatório, sim, estamos com uma situação de trabalho não conforme para analisarmos e agirmos, né? Bem-vinda! Então, por onde a gente começa, né? Porque toda vez que a gente fala de trabalho não conforme em laboratório, causa um auê. Mas não precisa tanto, tá? A gente sim precisa fazer um registro evidenciando que temos um trabalho não conforme, que vai entrar agora em análise e em tratativa, tá? E o que a gente precisa fazer, né? Primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui para vocês é que quando a gente fala de trabalho não conforme,
ele é um requisito obrigatório da nossa querida ISO 17025. Então, ele é o nosso requisito 7.10, trabalho não conforme. Todas as nossas obrigatoriedades para lidar com esse assunto está neste requisito da norma, tá? E lá, a primeira coisa que tem, o primeiro tópico, é a gente olhar com relação a quem tem responsabilidade para gerir um trabalho não conforme, né? Então, é o cargo X, é o fulano Y, quem que vai gerir todo este processo. Aqui, por exemplo, tem algumas pessoas que são responsáveis, né, dentro do laboratório, por fazer essa gestão, né? Tem esse desafio. Ganha esse filhote aí para cuidar, né? Segundo ponto é que a gente precisa agir, tá? Só que para agir, eu preciso entender o que aconteceu. Para entender o que aconteceu, a gente vai coletar evidências. Sabe, todos aqueles registros que eu tanto falo para vocês da área técnica, que muitos analistas, profissionais ali do laboratório reclamam de preencher, às vezes com razão, porque está montado de uma forma que é difícil, né? Não se tem tanta agilidade no preenchimento, e outras porque às vezes até desconhece a importância daquele registro. Então, nessas horas que a gente vai varrer, né, para entender tudo o que aconteceu, naquela ocasião em que foi executado o ensaio de proficiência, a gente vai levantar todos esses registros. E lembra que eu falei, ao longo aí desse mês de proficiências, eu falei para vocês do nosso workflow analítico, eu falei de respeitar os controles internos, uma batelada na qual o proficiência vai estar inserido, porque nesta hora de investigar um resultado insatisfatório, nós vamos levantar tudo isso, né? Passou os controles internos, como é que foi recebida essa amostra, como é que ela ficou armazenada, como que ela foi preparada, tinha puxadinho, né? Lembra do puxadinho do workflow analítico? Tinha um puxadinho de recomendação do provedor, que é como você prepara a sua amostra antes dela entrar no seu procedimento de ensaio de rotina. Se tinha isso, merece um pontinho de atenção. Então, a gente começa a levantar todas as informações que evidencia como aquele ensaio de proficiência foi executado. Estamos ali buscando a alma daquele resultado, lembra? Então, quando a gente começa a fazer esses resgates de informação, nós vamos até os registros técnicos e até o profissional responsável por aquela execução. E é ali que a gente começa a coletar as informações do como foi feito, quando foi feito, né? E ali a gente vai tirando essas informações para poder montar o nosso quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça é para a gente entender a cena e identificar os possíveis problemas associados que pode ter gerado aquele resultado de proficiência insatisfatório, tá? E aí, tendo esse mapeamento, né? Esse quebra-cabeça montado e essa clareza em relação ao que aconteceu, é que a gente vai propor as ações, né? E as ações, elas vêm muito de encontro com um outro termo muito usado na norma, que é avaliar a importância. E quando a gente fala de avaliar a importância sobre aquela situação que está acontecendo, é para a gente entender o quanto que o que está ao redor, o que está para trás foi afetado. O que isso significa, Tati? Isso foi o que aconteceu, esse resultado de proficiência insatisfatório, ele foi um problema pontual ou ele está um problema sistêmico?
que pode ter afetado amostras anteriores que saíram, sequências de análises anteriores, né? Então, a gente avalia essas informações. Olá, bem-vinda! Ó, minha turma da qualidade em peso aqui. Ai, como eu amo essas meninas. Tem esses desafios de trabalho não conforme no laboratório, hã? Então, quando a gente faz esse mapeamento e tem essa clareza, a gente vai buscar exatamente a resposta para a avaliação de importância. Esse problema que nós tivemos, que é resultado insatisfatório no proficiência. Este problema, ele é pontual ou ele é sistêmico? Tá? Eu preciso conseguir responder esta pergunta para tomar as ações devidas. Porque eu posso propor uma ação corretiva, né, para corrigir o problema que eu tenho, e eu devo fazer isso, né? Mas eu também preciso me preocupar com não deixar que esse problema se repita. E aí, se eu não chego na causa raiz, ele pode se repetir. Ou se eu proponho ações muito frágeis, ele pode se repetir, né? E aí é aquela história que aí eu vou empurrando o problema com a barriga, né? Então a gente cerca para poder extrair essas informações todas para conseguir responder se é um problema pontual ou se é um problema sistêmico, né? Para a gente entender a abrangência aí das nossas ações com relação a esta participação que não ficou satisfatória, né? Uma participação insatisfatória de proficiência. Quando a gente consegue responder essa perguntinha, a gente também consegue tomar a decisão de: eu vou precisar interromper esse ensaio? Em alguns casos, isso já aconteceu. Estou com um problema no proficiência e não estou confiante, né, levantando todas as informações referentes a como ele foi executado, não dá para a gente continuar com esse ensaio na rotina, porque os resultados estão sob suspeita. Então, eu posso fazer um processo de interrupção do ensaio, por exemplo, né? Se eu chego ao ponto de ter esta dúvida sobre a execução, tá? No entanto, meu povo, deixa eu falar um negócio para vocês. Se nós estamos num cenário em que o seu método, lembra que eu comecei esse assunto e eu falei para vocês algumas vezes que a gente estava começando de trás para frente, né? Então, agora vamos da frente para trás. Se nós colocamos a metodologia, desenvolvemos ela ou implementamos ela conforme uma referência, fizemos todo o processo de validação ou de verificação e de incerteza e já estamos trabalhando com ela com os controles de qualidade e na sequência a gente colocou um controle de qualidade externo na modalidade de proficiência e tivemos um resultado insatisfatório. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: o ensaio foi executado de acordo com o procedimento validado? Essa é uma boa pergunta. E deve ser a primeira pergunta. Por quê? Porque na maior parte dos resultados insatisfatórios, a causa desse resultado insatisfatório são basicamente duas. Então, nós temos top 1 e top 2. O top 1 é erro de execução. Erros de execução de rotina. Desvios de execução de procedimento. Tem gente aqui que vai saber o que eu vou estar falando, hein? Desvio com relação aos insumos disponíveis para conduzir o ensaio na rotina. Adaptações para produzir mais rápido.
né? Então, cuidado, esse é o primeiro ponto que deve ser checado. Foi reproduzido o método tal qual ele é na rotina e foi validado? Se não, temos um problema pontual. E aí a gente corrige ele. Qual é o top 2? O próprio proficiência. E lembra que eu falei para vocês em uma live como que a gente escolhe o proficiência ideal para nossa análise? Como que eu tomo cuidado com os famosos puxadinhos de proficiência? Ou seja, igual a Ju colocou aqui, a etapa de preparo de amostra que o fornecedor, o provedor de proficiência, pede que seja feito antes de entrar no seu ensaio propriamente dito. E aqui fica um exemplo. Eu vou citar de novo o caso do cianeto livre total, que voltou aqui pra gente. Quando ele voltou pra gente até dar os direcionamentos, né, de execução, que iria ser o primeiro desse ensaio, eu já pedi o protocolo. Deixa eu ver o protocolo do provedor para ver como que essa amostra chegou, né? E se tem algum preparo específico antes de entrar no procedimento. E aí, o que acontece? Lá, ele veio parecido com um padrãozinho, né? Numa ampola, ele não veio a amostra já pronta para ser analisada. Então, ele tinha esse preparo prévio, esse puxadinho, né? E ele tinha um tópico falando para não destilar o padrão. Mas o procedimento de ensaio na análise de cianeto pede destilação da amostra. Então, esse foi um cuidado crucial que a gente precisou ter. Cuidar do puxadinho de acordo com as orientações que o provedor nos passou, deixar esta amostra disponível para ser analisada de acordo com o nosso real procedimento de ensaio, e aí sim entrar com o processo analítico, com os devidos controles internos, né? Olá, sejam muito bem-vindos! Então, entrar na sequência analítica com os controles de qualidade interno, respeitando a ordem de apresentação desses controles, para que a gente possa fazer esse diagnóstico, né? E eu pego tanto no pé dos laboratórios em relação a isso. Quando me ajuda com isso, não tá dando certo esse, deixa eu ver o controle, deixa eu ver a sequência, passou isso, ó, esse não tá contaminado, esse aqui deu bom, a recuperação, esse aqui tá com um perfil, né? Por quê? Porque a gente precisa coletar as informações para montar o quebra-cabeça. Dentro de uma análise, a gente tem muitas variáveis, né? E quanto mais complexa é a marcha analítica, mais variáveis nós temos. E essas variáveis são essas possíveis causas com relação a um desvio, né? A um resultado insatisfatório. Então, na hora da gente avaliar o conjuntinho de dados, a gente vem montando esse quebra-cabeça dos controles que acompanharam a nossa amostra. E aí, chegando neste caso, sempre busquem a resposta de é um problema pontual ou é um erro sistêmico, né? Sistêmico é aquele que vem se repetindo ao longo dos dias, das bateladas de análise, né? Ó, pra vocês terem um exemplo, nós tivemos um caso uma vez, acho que tem gente aqui que já até sabe essa história. A gente teve um caso uma vez que eu tava fazendo um diagnóstico de carta de controle. E a gente tinha sempre um comportamento tendencioso, né? Um comportamento que se repetia com um resultado sempre acima do valor esperado, né? E aí, nesse diagnóstico, a gente foi coletando dados, e a gente chegou no seguinte cenário, né?
que aqueles resultados sempre acima do valor esperado tinha relação direta com um turno de um profissional, né? Porque lembra que na carta de controle a gente monitora dia, a gente monitora analista, a gente monitora equipamentos, oiê! A gente monitora equipamentos, todos os nossos recursos principais, né? E aí a gente começa a tirar informações com relação à característica de cada recurso. E a gente associou esses valores sempre acima do esperado, vinculado ao recurso principal pessoa de um determinado turno. E aí, a gente foi acompanhar. Lembra acompanhar para buscar a alma dos resultados? Nesse acompanhamento, o que a gente identificou? Que aquele profissional que estava recente ali, ele utilizava uma micropipeta. E a micropipeta, ela tem os 2 estágios, né? O de alicotagem e o de dispensação. E na hora dele fazer a preparação daquela amostra de controle, que seria analisada e depois ia para a carta de controle, na hora dele pipetar os microlitros, ele descia até o último estágio. Automaticamente, ele sempre coletava uma alíquota maior do que todo mundo, né? E isso estava acontecendo repetidamente. É isso que eu quero dizer com sistêmico. Tinha um comportamento repetitivo. Sempre naquele turno, com aquele profissional, dava o resultado mais alto e estava relacionado à forma de pipetagem que estava equivocada, né? Então, nesse sentido, foi necessário um treinamento de micropipetas, né? De como manusear micropipetas para poder corrigir esse problema. E sanou. Contando assim, parece fácil, né? Mas exige uma busca de informação. Coleta, né? A gente vai coletando evidências, observando, avaliando dados, registros, acompanhando presencialmente, remotamente, para entender o que está se passando ali naquela situação. Então, quando a gente tem um resultado insatisfatório de proficiência, nós temos sim um problema. Este problema é chamado de trabalho não conforme. Precisamos buscar o porquê aquele problema aconteceu. E aí já ficou aqui as 2 dicas do top 1 e top 2 com relação ao que acontece na rotina. O primeiro, né, o nosso top 1, o procedimento validado não foi executado como deveria. E isso é os famosos problemas de rotina, né? Que a gente nem tem muito, né? Problema de rotina, nós temos... A gente até brinca nas análises de carta de controle, a gente tem efeito de segunda, a gente tem efeito de sexta, a gente tem efeito de véspera de feriado. Então, né? Tudo pode afetar ali uma rotina e a gente vem cercando tudo isso para minimizar os impactos de rotina, né? E o segundo, que é o top 2, é se certificar se o seu proficiência veio adequadamente e foi seguida as recomendações do seu provedor antes dele ser colocado em uso, tá? Porque aí esses 2 vão conseguir te dar um direcionamento para as tratativas. Quais serão as ações que você vai tomar, né? Baseado na identificação da causa, e eu falo que para você chegar efetivamente na causa, você sempre vem esgotando os porquês, né? Eu acho que é uma boa prática ali na rotina de laboratório, a gente vir se perguntando por quê. Então, por que o resultado de proficiência ficou insatisfatório? Aí você vai responder. Olha, ele ficou insatisfatório porque o valor esperado era tanto e ele deu mais baixo. Porque
o nosso resultado deu mais baixo. Vamos rastrear a execução. Pega os registros. Chama o profissional que fez. E, vamos... Por quê? Por quê? Só que a gente falando assim, parece fácil, né? Mas pra gente fazer essa atividade, a gente precisa tirar as algemas, as amarras, tirar a chibata, né? Porque nós vamos botar o dedo na ferida. Vamos mesmo. Nós vamos começar a perguntar na busca de achar o que aconteceu para que a gente possa propor uma ação corretiva eficiente, né? Então, nós tivemos um caso uma vez que estava relacionado com essa execução que não foi feita adequadamente por falta de insumo. Então, aí não tinha insumo suficiente, foi usado insumo pela metade. Eu não consegui cumprir com o método, né, efetivamente. Então, se isso acontecer, já deixa sinalizado, né? Por quê? Porque você está arriscando. Você não está enviando um proficiência que você fez do jeito que você faria uma amostra e automaticamente está avaliando o desempenho do seu método, né? Então, só toma cuidado com isso. Qual é o risco que você está correndo em seguir com a apresentação de um resultado que não foi executado como você executaria uma amostra, tá? Cuidado. E cuidado por quê? Porque lembra na primeira live que eu falei que o Proficiência é a sua carta de zap, de coringa e tudo mais? Se você não cuidar disso e você arriscar jogar, você pode ficar com uma carta ali manchada, né? E ele te dá um indicativo de como o seu método está desempenhado. E dá um trabalhão a gente fazer um processo de análise e propor as ações para um resultado insatisfatório. Então, cerque-se sempre antes, desde lá da escolha do Proficiência até a execução dele, para que você mande um resultado seguro daquilo que você está apresentando para ser comparado com o de outros laboratórios, né? Pessoal, um outro ponto que vale a pena, então, tirando o top 1 e o top 2, que a gente faz a lição de casa, uma outra coisa que a gente vê, né, e acompanha em alguns segmentos, em algumas análises, é que a gente não tem um core tão grande de participação, né? Então, lembra que o Z-score, ele é uma análise estatística. Então, se eu não tenho um número de participantes, um número de laboratórios participantes que favoreça esse tratamento estatístico, o próprio programa pode ser prejudicado. Por quê? Porque aí o seu amostral de participações, ele não fica tão representativo a ponto da gente ter uma avaliação estatística boa, né? Confiável para isso. Então, procure sempre dar uma olhadinha quantos laboratórios, quantos resultados foram analisados naquela rodada, né? Quantos efetivamente participaram? 6, 20, 30, né? Quantos laboratórios efetivamente participaram? E procurem sempre dar uma olhada na parte do recebimento dessa amostra, né? A gente já teve alguns casos da amostra não ter chegado preservada, não ter chegado refrigerada. E se vai conduzir o ensaio mesmo assim, deixa registrado. Não confia na cabeça, não. Deixa registrado. Se você tem o tempo, entre em contato com o seu provedor para ver se tem condições de ser mandado desta forma. Tira a foto, evidencia o que você está trabalhando ali. Para depois, tem relatórios que chegam logo,
né? Como os da Era, o do próprio Cianeto. Chegou super rapidinho, né? A gente estava até esperando ele para a semana que vem. Hoje ele já chegou. E o resultado foi enviado no comecinho da semana. Só que tem outros que demoram, né? Alguns dias, tem uns que demoram até meses. E aí a gente precisa ter essas informações todas registradas, porque se a gente confiar na cabeça, misericórdia, né? Não vai dar pé. Então, deixa anotado ali tudo o que aconteceu, faz o processo de registro técnico, bem-vinda! Faz o processo de registro técnico certinho para facilitar a nossa análise crítica depois que o resultado do proficiência chegar, tá? E a pergunta que fica depois que a gente conseguiu entender o que aconteceu com aquele proficiência, com aquele resultado insatisfatório, a pergunta que sempre trazem, eu tenho que participar de outro? Gente, é uma boa prática sim participar de outro, tá? Só que a participação de um outro, ela deve acontecer depois que você conseguiu identificar o que houve. Então, a gente já teve alguns casos que o problema, sim, estava no provedor. Então, não adianta você participar de outro do mesmo provedor, né? A menos que o problema não seja do provedor, e sim daquela rodada, daquela amostra, né? Então, aí faz um balanço. Uma coisa é a gente ter a primeira participação do proficiência insatisfatório. Eu não tenho histórico ainda, né? Outra coisa é a gente já trabalhar com este método há algum tempo e a gente ter um histórico de participação e agora a gente fez uma tentativa com um provedor novo e não foi satisfatório. Isso sim, a gente acende, né, um pontinho aí de atenção para a parte do provedor ou para a parte do programa, né, da rodada, da amostra. Tá? Outro ponto é verificar se teve problema com relação à escolha do proficiência. A gente recebe muita consulta aqui de proficiência e tem proficiências que são muito específicos, né? E aí acaba não tendo tanta disponibilidade, tá? Nesses casos, só tomem cuidado para dar uma olhadinha com relação à escolha. Lembra que eu coloquei para vocês que a gente tinha 4 informações muito importantes para escolher um proficiência, além da parte da acreditação do provedor? Que era o seu parâmetro, o seu analito, a sua matriz, que é o seu tipo de amostra, a técnica que você trabalha, o seu método, né, de análise, a técnica principal, e qual é o seu limite de quantificação ou a sua faixa de trabalho. Então, caso, né, você não tenha participado dessa seleção do provedor e você executou o ensaio de proficiência e agora está ali para você gerir um resultado insatisfatório, dá uma olhada na escolha daquele proficiência, para ver se ele realmente atende e é representativo do seu ensaio, principalmente com relação à parte de tipo de amostra, tá? E aí a gente consegue entender também se foi um problema pontual, que foi selecionado um proficiência que não se enquadrou no escopo de aplicação do seu método, por exemplo, e gerou esse resultado insatisfatório. E aí propor, né, depois de toda essa avaliação do trabalho não conforme, propor sim uma nova participação com outro provedor ou uma outra rodada, né, o mais próximo possível para você poder virar esse jogo, né, ter aí uma evidência de desempenho. Tati, mas não vai ter mais rodada esse ano, né, o que eu faço? Lembra que o nosso plano de participação em proficiência, para os laboratórios acreditados, né, a gente faz um plano de participação de 4 anos. Então, a gente pode propor para o ano que vem uma nova participação, não tem problema.
Porém, a gente precisa sinalizar algumas evidências ali de que tá tudo bem com o seu método, né? E aí a gente pode propor uma análise comparativa do seu resultado com um de outro laboratório, que é o famoso interlaboratorial, ou só um processo de comparação de resultados, né? Pode propor uma rodada de intralaboratorial, né? Fazendo uma simulação com relação a ser um problema pontual, proficiência, a gente prepara uma amostra de controle, analisa ou compra uma amostra certificada que é possível comparar para ter uma garantia de que aquele problema foi pontual, que o seu ensaio continua sob controle, né? E que você tem uma nova rodada daqui a alguns meses ou no próximo ano para aquele proficiência, para aquele ensaio, tá? Então, não esqueçam dessa lição de casa. Tudo bem? Fez sentido aí para vocês? Então, começamos com resultado satisfatório. Sim, precisa, todo ensaio de proficiência precisa de análise crítica, tá? O que acontece é que se a gente tem um resultado satisfatório, a gente fica muito feliz, evidencia a análise crítica da nossa felicidade e vida que segue na programação, né? Com a dica aí do Qualitate de faça a gestão dos seus Z-score de proficiência através das cartas de controle. E a carta de controle, nesse caso, é a do tipo valor-alvo, da qual a gente tem os valores de referência, já que é os valores interpretativos, né, do Z-score, os números mágicos, né? 0, 2, menos 2, 3, menos 3, para poder ir acompanhando o desempenho ao longo do tempo. Agora, se o seu resultado foi questionável ou insatisfatório, temos lição de casa depois da análise crítica, que é tomar as ações. E para tomar as ações, a gente precisa mapear o que houve, tá? Identificando se é um problema pontual ou se é um problema sistêmico e quem é a sua variável que comprometeu este resultado. Olá, bem-vindas! Para que aí sim a gente coloque em ação, né, as ações corretivas efetivamente, né, para sanar aí esse trabalho não conforme. Fechou? Ficou claro aí para vocês? Então, tudo tem saída. Oiê! Tudo tem saída. Alguns a gente tem uma lição de casa um pouquinho menor, em outros uma lição de casa um pouquinho mais complexa, né? E se precisar de ajuda nesse sentido, dá um alô aqui para mim. Tati, tô com resultado insatisfatório, socorro, né? O que a gente faz? Vamos mapear, vamos montar o quebra-cabeça da execução, chegar no real problema, né, na causa ali do problema, para poder corrigir ele da melhor forma e na próxima participação a gente ter aí um novo cenário, tá bom? E o seguinte, fechando o nosso mês de junho, né, que o nosso assunto aqui principal foi proficiência, convido vocês a entrar no nosso grupo de WhatsApp, tem o link lá na bio, onde a gente aborda toda a parte de proficiência. E para a gente startar as nossas lives de julho, eu fiz uma enquete essa semana e, gente, confesso que eu dei bastante risada aqui com as participações, que fica tudo muito justo, né? Coloquei aí os temas de continuidade, de trás para frente. Então, começamos do proficiência, aí eu propus controle de qualidade interno, propus carta de controle e propus validação e incerteza. Ficou muito acirrado, carta de controle, validação e incerteza. Então, quem ganhou a nossa enquete foi validação e incerteza. Então, no nosso mês de julho, as lives serão na abordagem de
validação de métodos e incerteza de medição. E é claro que controle de qualidade interno, carta de controle, eu sempre vou trazer um pouquinho e um pouquinho mais para frente ele vira o nosso tema principal, tá? Então, vou trazer para vocês os assuntos, vou dividir aí alguns tópicos por semana. Quiserem mandar sugestão, pode mandar nas mensaginhas, vou deixando caixinha, mas quiser mandar mensagem direta, manda, que aí a gente vai fazer essas abordagens, já pensando em ter um resultado válido e confiável. Então, dentro do nosso ciclo de qualidade, né, que o professor Igor montou ali da melhor forma, no meu ponto de vista, é por onde a gente começa. A partir do momento que a gente tem um método, né, pronto, a gente vai trabalhar com um processo de validação e verificação. Aí já começa, né, os nossos bate-papos. Validar é a mesma coisa que verificar? O que tem na validação? O que tem na verificação? Né? Quando que eu faço um? Quando que eu faço outro? Né? E depois que a gente valida, a gente aproveita, gente, esses dados para estimar a incerteza de medição nos ensaios químicos. Ali está a real variabilidade do seu método. A execução experimental de uma validação e de uma verificação é toda a essência da incerteza de medição de ensaio, né? Só que aí a gente vai complicando com os cálculos e aquela coisa toda, nananã, e dá para fazer mais fácil. Como o nosso lema aqui, né? Simplificar o difícil para prevalecer o que é importante, sem perder qualidade, né? Então, esse é o nosso foco do próximo mês. A gente vai se ver aqui nas próximas semanas, dentro do assunto de validação e incerteza. Então, deixa eu ver se eu falei tudo, não esqueci nada. Tudo bem? Gostaram do tema de julho? Tem umas palminhas aqui. Uns desafios do ambiental, uns desafios do toxicológico, né? Tem desafio de microbiologia aqui. Vamos trazer um pouquinho de cada, aí a gente vai discutindo e fiquem muito à vontade aí para interagir comigo, mandar as dúvidas e a gente vai simplificando essa coisa toda, né? Quando eu chego para dar capacitação de validação, de incerteza, eu já falo, gente, eu sei que ninguém gosta, né? Vou fazer aqui para ver se vocês gostam um pouquinho do muitão que eu gosto. Porque a gente precisa traduzir a validação, né? Nesse segmento de qualidade analítica, parece que o falar difícil é o que importa. E pelo contrário, quanto mais fizer sentido pra gente, mais a gente aplica. Então, se a gente tiver que falar de um jeito, depois traduzir do outro, pra fechar, né? Ó, ai, é isso. Entendi, fez sentido. Aí eu aplico. Aí a mágica acontece, né? Bom, então é isso. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. E aí a gente se vê na semana que vem. Logo a gente já dispara para vocês as programações de julho, mas o nosso tema principal é validação e incerteza. Tá batido o martelo. E em julho, esse é o nosso tema, tá bom? Gente, obrigada. Bom descanso para vocês, bom restinho de noite e até semana que vem. Tchau!